Deus seja sempre louvado, povo de Deus. Amém. Vamos iniciar essa live, esse culto um pouquinho diferente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós vamos tentar fazer um culto diferente aqui para vocês. Para que a sua quarta-feira seja cheia de coisas boas. Para que você tenha força de enfrentar os teus medos, as lutas que se levantam todos os dias na sua vida. Esperamos de verdade, eu particularmente espero de verdade ser um canal de bênção na sua vida. Então, nós vamos começar esse culto orando a Deus, pedindo ao Senhor a sua proteção sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos também. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, eterno Deus, Pai, Criador, Formador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Estamos em oração diante de Ti. Não que não possamos nos ajoelhar, Senhor. Sempre poderemos. Mas queremos com esse gesto mostrar ao Teu povo que o Senhor está dentro dos nossos corações. E que todas as vezes que nos permitirmos tocar por Ti, o Senhor estará junto de nós. Queremos entregar nas Tuas mãos o nosso dia, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos medos, anseios e preocupações, que são muitos, mas que em tudo o Senhor tem se mostrado um amigo fiel, verdadeiro, cuidadoso, generoso, Pai amoroso de graça, de poder e de misericórdia. Nessa manhã nós queremos te pedir a guia do Teu Espírito Santo sobre esse culto, a Tua presidência, a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós não sabemos como Te servir, não sabemos como Te agradar, como convém, mas esperamos sinceramente que o Senhor receba no céu esse culto de adoração a Ti. Que a nossa irmandade possa ser tocada na sua casa, no seu trabalho, no caminho para o trabalho, aonde estiverem, que possam se sentir abençoados por Deus, no nome de Jesus. Vem com a Tua presença e com a luz do Teu Espírito nos ajudar, e nos faz sempre caminhar em retidão diante de Ti. Nos faz caminhar, Senhor, por caminhos bons, por caminhos de paz, por caminhos de alegria e, acima de tudo, pelo caminho da salvação e da vida eterna. Ajuda-nos, proteja-nos, guarda-nos pela Tua graça, e nós jamais nos envergonharemos de glorificar o Teu santo nome. É o que pedimos a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bênção de Deus, Brunão. Vamos começar a louvar? Muito bem, povo de Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor então? O Brunão vai pôr aí na tela para vocês a letra do hino 8.5. Espero que a irmandade goste, é de coração. Nós queremos fazer o nosso melhor para vocês, para que o povo de Deus também se sinta mais incluído possível. Vamos louvar o Senhor. Cântico 85. Senhor, ajudar-me nas minhas tribulações. Eu confiante espero tuas libertações. Venha ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor.
ó Senhor, ajudar-me nesse meu peregrinar, nas tentações e provas, tu podes me guardar. Venha ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nessa vida possa ser vencedor. Senhor, ajudar-me para poder batalhar. Reveste-me de força para não vacilar. Venha ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Glória a Deus, louvado seja Deus. É assim, irmãos, a gente vai cantando, passando pela prova, acreditando, fazendo a nossa parte como cristão, que é crer, que é confiar no Senhor. E por mais que a gente ache que está difícil ou que os nossos braços não alcançam, que nós tenhamos sempre no nosso coração essa certeza. O braço de Deus alcança. Vamos lá, vamos louvar a Deus com o cântico 290, Brunão, 290. Cristo Jesus, tua mão me dá, quero contigo entrar no céu, vem ensinar-me a ser fiel com teu amor. Divinal amor, eu prosperarei, triunfante serei, ó excelso Rei. Cristo Jesus, tua mão me dá, para poder sempre te seguir e com prazer também te servir com tua mão poderosa, mão vitória terei, coroa
coroado serei na eterna mansão. Cristo Jesus, tua mão me dá, vem nos teus braços me acolher, dá-me um pouco do teu saber, meus pés então não tropeçarão, pois os teus conselhos que sempre ouvirei me sustentarão. Glória a Deus. Muito bom. Vamos cantar então mais um hino para nós orarmos ao Senhor agora, a oração de súplicas a Deus por toda a Irmandade. Então você já vai mandando o seu pedido de oração, vai avisando o povo de Deus. Eu sei, tem muita gente que foi pega de surpresa aí com essa live essa hora da manhã, mas não tem problema. O importante é nós estarmos juntos glorificando ao Senhor, tá bom? Vamos louvar a Deus com o cântico 322, Brunão, 322. Santo, 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 Deus onipotente, és o Deus vivente, eterno Criador. Santo, 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 Deus onipresente, e onisciente, grande em Santo, 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 cantam os remidos que por fé já ouvem do céu o teu falar. Anjos
Santo, 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 ó Deus grandioso, tua face santa não pode o homem ver. És 3 vezes santo, todo poderoso, justo e perfeito, fonte do saber. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar a Deus agora. Vamos apresentar todo o povo de Deus nas mãos de Deus. Agora sim, nos ajoelharemos para apresentar ao Senhor todas as necessidades da igreja. Para poupar a bateria desse microfone, vou orar com esse aqui do lado, tá bom? Porque tem ainda um pedacinho de culto. Mas ajuda aí na comunhão onde você estiver. Sei que 10 horas da manhã, que a hora que começou o culto, você está aí no seu trabalho, na sua correria. Evidentemente que talvez não dê para você se ajoelhar, e a gente entende, mas não tem problema. Você pode pensar em Deus, pode ficar em comunhão. Nós estamos aqui fazendo a sua parte também. Estamos fazendo a sua vez. O que importa é que estejamos juntos, nessa mesma comunhão. Irmãos, não tem outra intenção, não tem outro intento, a não ser levar a palavra para vocês, levar um pouquinho de ânimo, dizer para vocês, você não está largado nesse mundo aí não, sozinho aí, abandonado. Nem por Deus, nem pelos seus amigos, nem pelos seus irmãos na fé. Tá bom? Então vamos juntos buscar a Deus em santa oração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Ó Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Criador nosso também. Estamos diante da Tua presença nessa manhã de quarta-feira, tentando, Senhor, da maneira que nos for possível, alcançar o coração do Teu povo, para fazer com que a Tua igreja compreenda, Deus, nós não estejamos escravizados nem em doutrinas de homem, mas que os nossos corações estejam constantemente ligados em Deus, numa fé genuína, numa fé que não se contamina, numa fé que não se mistura, uma fé que vem de Deus e volta para Deus partindo de nós. Que essa manhã a nossa irmandade possa ser tocada pelo Teu Espírito e que o Senhor possa fazer a Sua luz resplandecer sobre nós. E que ainda que as lutas sejam grandes, se nós não nos enganamos, elas são ou ainda serão muito grandes. Todavia, nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Sabemos que o Senhor está cuidando de nós, reconhecemos o Teu cuidado, sentimos o Teu cuidado junto de nós. E sabemos que onde quer que estejamos, o Teu Espírito está repousado sobre a nossa cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. E a Tua graça e o Teu cuidado e o Teu carinho estão dispensados sobre nós. Não temos outras palavras senão dizer muito obrigado. Graças Te damos, Senhor Jesus, porque até aqui a Tua mão amiga, poderosa, tem nos guiado e nos sustentado de pé. Queira nessa manhã tocar no coração do Teu povo, onde quer que esteja, que esse projeto, que essa inovação, que para nós é uma grande inovação, possa prosperar, possa crescer
que nós possamos alcançar ainda mais vidas. Nós sabemos da missão que Tu nos deste e Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, por caridade. Ajuda que esse culto, essa live transcorra bem, em paz, que o Teu povo possa se sentir alegre, feliz, por saber que o Senhor também está cuidando de cada um de nós. Fala conosco através da Tua palavra, nos ajuda a entender bem a Tua palavra, a crer nela, e nós temos certeza, Senhor, que se estivermos dentro da Tua vontade, cumprindo os Teus desígnios, tudo o que nós precisarmos, Deus tem nas Suas mãos para nos dar. Abençoa o nosso dia, abençoa o nosso restinho de semana, e que nós possamos estar sempre aqui, diante da Tua presença, Te louvando. Daqui a pouquinho, às 14h, tem culto de novo. Às 20h, tem culto de novo. E que o Teu povo possa estar ligado na mesma comunhão, buscando a Deus de todo o coração. Entregamos a Deus a nossa oração, crendo que Tu estás ouvindo a nossa voz e que responderá no Seu tempo. No nome de Jesus, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, vamos lá então aos avisos para a nossa Irmandade. Então, começou nessa quarta-feira, tá bom? Esse culto, essa live meio diferente, todas as quartas-feiras às 10h da manhã. Não sei que haja algum imprevisto muito grande, mas não quero que haja não, vou lutar para que não haja. Vou estar aqui às 10 da manhã com os irmãos, vocês vão ajudando a reformular esse culto da quarta. Como que fica legal? Como que vocês querem? Vamos fazer junto, em comunhão, em alegria, em fé, em paz. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar bastante a gente, não tem dúvida de que o Espírito de Deus estará sobre nós nisso aqui. Os cultos presenciais no Alphaville, domingo às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábados às 10 da manhã o culto das irmãs e sábados às 20 horas a reunião dos jovens, o culto dos jovens. As lives de segunda a sexta-feira às 14 e às 20 horas, na quarta-feira em especial agora então, tem às 10, às 14 e às 20. Sábados às 10, às 14 e às 20 e domingo às 10, às 14 e às 18h30. O culto da noite de domingo é um pouquinho mais cedo, porque na segunda-feira todo mundo trabalha para tentar dar um descanso para a Irmandade. A gente faz de tudo para que vocês se sintam bem. Toda segunda-feira nós temos reunião de oração aqui no Alphaville, às 19 horas. A Irmandade já sabe, as irmãs, os irmãos sempre se reúnem aqui para poder louvar o Senhor, para poder clamar a Deus. Então, está mais do que convidado para estar aqui junto de nós. Também aula de música todos os domingos. Posso deixar o retorno só para a hora de cantar? Posso, né? Aula de música todos os domingos, bem melhor, todos os domingos às 8 horas da manhã. Todo primeiro domingo do mês nós temos nosso ensaio de orquestra, com a orquestra toda, que é realizado às 4 horas da tarde. Todo primeiro domingo do mês, não precisa nem de anúncio, só chegar aqui que tem um ensaião, depois tem um lanche, já emenda com culto e é uma bênção. Todo segundo domingo do mês, às 10 da manhã e às 18h30, nós temos a nossa Santa Ceia. E a segunda terça-feira de cada mês, às 2 da tarde, também a nossa Santa Ceia. Tá bom? Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. Aí depois, Brunão, eu passo os dados bancários, né? Que aí você precisa fazer menos corte aí depois para postar a palavra. Deixa eu achar o hino também, porque até eu tô meio perdido aqui com essa nova versão. O irmão Bruno fica numa alegria quando inventa essas coisas, vocês precisam ver. Queria que vocês vissem a cara dele de alegria. Ainda bem que ele é parceiro, ele sempre topa. Ele sempre compra a ideia, mesmo sabendo que é ruim. Vamos lá? Brunão, 354, vamos louvar a Deus com 354 para a gente ouvir a palavra. Faltou alguma coisa, anunciar? Do que eu falei, não faltou nada. Bora. Jesus, meu Salvador, sinto seu amor sincero.
vigor. Cristo me salvou por seu grande amor. Minha vida eu entrego ao meu Salvador. O meu coração entrego aos cuidados divinais. Só em Cristo eu espero, não o deixarei jamais. Cristo me salvou por seu grande amor. Minha vida eu entrego ao meu Salvador. O meu coração entrego ao meu Mestre, meu Senhor. Nesta graça me conservo, dando a Ele o meu louvor. Cristo me salvou por seu grande amor. Minha vida eu entrego ao meu Salvador. Minha vida eu entrego ao meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, povo de Deus. Seguinte, eu não sei mais ou menos quanto tempo a gente está de live, mas antes da palavra, o Brunão vai colocar para a gente aí os nossos dados bancários, certo, Brunão? Para a gente poder passar para vocês que quer contribuir para a obra de Deus. É sempre necessário e também sempre muito bem-vindo, claro. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 0375530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. Tá bom, irmãos? Então, toda ajuda, toda oferta, toda contribuição da Irmandade vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai guardar,
e vai multiplicar em muitas bênçãos para todos nós. O Brunão vai voltar aqui para a gente fazer uma pequena oração antes da gente ir para a palavra. Senhor, te damos graça pelas ofertas do teu povo. Te damos graça pelo coração disposto do teu povo a contribuir para a tua obra. Alcança essas vidas, alcança essas famílias e recebe desde o céu a nossa oferta. Que o Senhor se alegre com o nosso esforço e que nós possamos também sempre ser tocados por ti, pois cremos que tudo o que nós precisamos vem das mãos do nosso Deus. Em Jesus, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Brunão, aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 a seguir. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Glória a Deus. Já vai aparecer para vocês aí no texto, só para a gente ganhar um tempinho. Vai aparecer aí o título, aos Hebreus, capítulo 11, do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os gentios alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde tinham saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Até aqui, irmãos. Amém e amém. Então, queridos, está diante de nós essa palavra, falando sobre a fé, falando sobre os fundamentos da fé, falando sobre o que a fé significa. Pode pôr o fundo, se quiser, se der. Pode pôr, né, Bruno? Acho que não atrapalha, não. Falando sobre o que a fé significa para nós. E qual a importância? Porque a gente fala muito de fé. Eu tenho fé, eu acredito, eu sou crente, né? Que vem de fé, vem de crer. Mas é tão difícil, Irmandade. É tão difícil, o povo de Deus, encaixar esse contexto de fé na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas crenças, sejam elas quais forem. É difícil a gente conceber e se entregar ao ponto de acreditar que a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando a gente se entrega e quando a gente crê, a gente confia também. E nenhum de nós pode negar que é muito, muito, muito difícil.
Não por nada, não porque nós não confiemos em Deus, não porque nós não acreditemos em Deus, é porque, primeiro de tudo, a gente acredita no nosso merecimento. Já começa daí. E partindo desse princípio, vai causando um bloqueio na nossa vida, um bloqueio espiritual, que nós nem sempre permitimos ser tocados por Deus ao ponto de que essa fé tenha em nós esse efeito maravilhoso, esse efeito de glória, essa fé que o apóstolo São Paulo pregava que produziria em nós, portanto, um efeito de glória. Permita a Deus essa manhã que não só você, eu, todos nós que estamos aqui participando dessa live, desse culto, um pouquinho diferente dos que vocês estão acostumados a assistir, que o Senhor encontre os nossos corações dispostos ao novo de Deus, dispostos a receber o toque de Deus em que grau for. Um toquezinho, um empurrão, um esbarrão, um abraço para nos segurar. Que a gente consiga usar desse artifício da fé em tudo aquilo que ela representa nas nossas vidas. E inserir a fé em tudo em nós. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós sonhamos, empreender, que a fé possa cobrir a tua vida do começo ao fim, que a fé possa nutrir os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios, que a fé possa ser o conforto dos dias da tua provação, que a tua amiga na hora da tua solidão, a fome, quando vier te visitar, a fé seja a tua comida, a sede te visitar, a fé seja a tua bebida, o frio tá uma manhã fria aqui que só Deus. A fé seja o cobertor que aqueça a tua alma, o teu espírito, que você possa, através dessa palavra, olhar para os favores de Deus imerecidos, nunca se esqueça disso, sem mérito, mas que estão presentes na tua vida desde que você tem consciência. Desde as suas primeiras lembranças, tem amor de Deus envolvido na tua vida. Um livramento, uma porta aberta, uma pessoa no teu caminho, uma preparação, uma ideia, um encontro. E que nessa manhã, eu, você, todos nós possamos ser animados pelo Espírito de Deus no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto e apenas crer. Eu saí da minha zona de conforto, mudei o roteiro do culto, vim fazer sem gravata, só não estou sem paletó porque está frio, senão eu estaria sem paletó. Para tentar mostrar para a igreja que nós não temos medo de mudar. E que a gente acredita de verdade naquilo que a gente prega aqui de cima. Que o Espírito de Deus não se limita a uma caixinha, a uma prisãozinha, a um ideal tão pequeno, que é o ideal humano, o imaginário humano. O Espírito de Deus vai muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. Ele alcança muito mais longe do que nós possamos imaginar. E a palavra diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direi aos montes, precipita-te no mar e eles te obedecerão. Ele dizendo, olha, a ciência diz que a gente usa uma parte, 10% do nosso cérebro, 10% da nossa capacidade do cérebro, de desenvolver, de criar, de pensar, de fazer. Imagina, e olha o que nós já fizemos com 10%. O que o mundo criou? O que o homem criou no mundo? De bom e de ruim. Agora, isso é uma preocupação da carne, do meu intelecto, da minha capacidade de alcançar, de conseguir avançar, de conseguir crescer, de conseguir possuir. Imagina se nós transferíssemos essa preocupação para a fé. Usar a totalidade da nossa fé, ou usar pelo menos um pouco mais da nossa fé. Seríamos como Elias, talvez, que venceu os profetas de Baal. Seríamos como Eliseu, que aumentou o azeite da viúva, predisse abundância de víveres em Samaria. Seríamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não tiveram medo de entrar na fornalha de fogo ardente. Seríamos como Daniel, na cova dos leões, que mesmo sabendo que poderia ser morto,
ele creu que Deus estaria com ele em qualquer circunstância. Seríamos como Abraão, que foi falado aqui, que mesmo sem poder ter filho, depois tendo recebido o anjo lá nos carvalhais, depois Deus pediu o filho, ele falou, é teu, não é meu, é teu. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriou. Então, a tecnologia, a ciência, o fácil acesso à informação e tantas outras coisas que o desenvolvimento da humanidade, ou, sei lá, subdesenvolvimento, essa evolução ou involução, evolução para o mundo, involução para as coisas de Deus, nos foram afastando de Deus. Eu não preciso crer. Eu posso mandar uma mensagem de WhatsApp. Eu não preciso crer. Eu posso pegar meu carro e ir lá. Eu não preciso me preocupar em crer. Eu posso fazer X, mandar um e-mail, sei lá, fazer tantas coisas. E a fé, como a parábola da semente, ela está crescendo entre espinhos, sendo sufocada pela nossa carnalidade, sendo sufocada pela nossa intransigência, sendo sufocada pela nossa falta de amor ao próximo, por tantas coisas que vão sufocando a fé, sabe? Como se eu fosse me escondendo aqui atrás do altar, do púlpito. E essa manhã, Deus quer suscitar fé dentro dos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Essa manhã, Deus quer te dar a alegria de dizer, Senhor, eu estou vivo na tua presença. Deus me preparou um emprego, me preparou um carro, me deu alguma condição financeira, Deus me fez um monte de coisa, mas eu continuo crendo que o Senhor é bispo da minha alma, o Senhor é dono do meu ser, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Então diga, irmão, diga, irmã, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. E onde você estiver, essa atmosfera, essa alegria, essa mensagem da palavra, ela vai te alcançar de uma maneira tão maravilhosa, tão diferente essa manhã, que você vai dizer, Senhor, eu não tenho dúvida de que hoje eu tive um encontro contigo, porque era o que eu precisava ouvir. A nossa intenção não é vir aqui profetizar tantas coisas para você e criar falsas expectativas no teu coração, para amanhã você se decepcionar com a igreja. A igreja tem milhões de outras para você ir. O problema vai ser quando a humanidade se decepcionar com Deus e conceber na sua mente que é melhor, esse negócio de Deus é besteira, é melhor deixar para lá. E aí, o evangelho vai ter perdido o motivo de existir. Ele vai deixar de ter utilidade. Porque se o povo parar de crer, para que precisa de palavra mais? É uma troca, irmandade. É uma troca, povo de Deus. Você crê, Deus é nutrido pela tua fé, e essa troca vai fazendo com que Deus te revele ainda mais coisas, vai fazendo com que Deus te dê ainda mais compreensão das coisas, vai fazendo com que você se aproxime de Deus. Você não vai virar um fanático, você não vai virar um doido, você não vai virar uma pessoa sem consciência do que faz, mas você vai ser uma pessoa com a sua fé bem firmada, dizendo, eu sei o que é isso. Vou contar aos irmãos o que aconteceu comigo recentemente. Comecei a ter crise de ansiedade. Dor no peito, mal-estar. Ai meu Deus, falta de ar. Tanta coisa, atendimento da obra, família, problema então, Deus o livre e guarde. Fui procurar ajuda. Procura ajuda. Passa no médico, passa no outro, vai no outro. Olha, você precisa tomar um remedinho para ansiedade, procurar dormir mais cedo, se alimentar melhor, está se alimentando mal, toma um chazinho antes de dormir, o corpo está muito acelerado, poxa, é verdade. E total, tem uma explicação total para isso, mas uma explicação científica, uma explicação material, uma explicação do meu corpo que está reagindo mal aos meus maus hábitos e comportamentos. Eu falei, quer saber? Vou orar a Deus. Senhor, está aqui o remedinho, fluoxetina. Está aqui o remedinho, do jeitinho que o médico falou, vou fazer, porque eu confio que o Senhor deu a ele essa capacidade. E eu acredito totalmente no que ele está me falando, no que ele me disse. Preciso descansar mais, preciso desacelerar,
preciso ter mais paciência. Ele está certíssimo, Senhor. Mas eu sei também que há uma incidência do mal, uma luta espiritual. Alguma coisa que me ataca para me fazer enfraquecer, porque eu trabalho para Ti, trabalho na Tua obra. E eu sei, Senhor, que esse mal vem para tirar minha paz. Então, o médico é bom, eu confio no trabalho dele, vou seguir a risca, e o Senhor é muito melhor que ele. A minha vida está na Tua mão. Nem substituir uma coisa por outra, nem outra por uma. Nem dizer, não vou tomar mais remédio porque eu creio, e sair ficar que nem um doido. E nem dizer, eu não estou nem aí para a fé, vou só acreditar nisso aqui, ó, no que eu estou vendo, no que é tangível. É esse equilíbrio que a palavra quer trazer a todos nós essa manhã. Receba a fé, em nome de Jesus. Se a luta está árdua, se o fogo está muito quente, muito perto, se a água já está passando por cima do nariz, você já não consegue respirar, creia. O Senhor é contigo. Ele é quem cuida de você. Ele é quem cuida dos teus sonhos, Ele é quem cuida dos teus propósitos. É Ele quem cuida do seu deitar, do seu levantar, do teu falar, do teu ir, do teu voltar. Deus cuida de tudo. E Ele nunca te deixará. E nunca, jamais vai te desamparar. Receba essa temperança. Receba esse equilíbrio de Deus para a tua vida. E permita o Senhor que essa palavra ache um cantinho todo especial no teu coração. Ao longo desse dia, você vai ver que essa libertação veio sobre você e que te tirou toneladas das costas. E que te fez compreender que os olhos de Deus estão voltados para você. Sempre atentos. E que os pensamentos de Deus sobre você são pensamentos bons. São pensamentos de alegria, pensamentos de prosperidade. Guarda essa palavra e deixa ela tocar no teu coração. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino, Brunão, antes da gente encerrar? Vamos louvar o Senhor com o cântico 127. 127. Cristo, meu mestre, puro e perfeito, deu sua vida sobre o madeiro, por sua graça me libertou, salvo por ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis no reino celestial. Preso no mundo de iniquidade, sem ter de Deus a luz da verdade, mas veio Cristo, me resgatou, salvo por ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos
santos e fiéis no reino celestial. Louvo a Deus com toda alegria, pois revelou-me Cristo meu guia. Glória ao justo que me amou, salvo por ele sou. Sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis no reino celestial. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Vamos agradecer, Brunão? A gente vai fazer a oração, depois a oração do Pai Nosso junto e faça o encerramento. Tá bom? Vou orar. Não, orar em pé mesmo. Bora lá. O Brunão tá acostumado com o outro curto também, tá vendo? Pode pôr um fundo aí musical de oração. E vamos agradecer, já agradecendo vocês aí pela presença. Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, vou estar aqui com vocês com esse culto diferente, essa live diferente, mais de louvor, chamar outros irmãos, outras irmãs para virem louvar também. Vai dar certo, se Deus quiser. Eterno Deus, te damos graça porque até aqui tu nos ajudou, derramou sobre nós o teu Espírito, a esperança da salvação e da vida eterna. E essa manhã tu falaste conosco sobre a fé. Recebemos, nos conscientizamos de que ainda usamos muito pouco esse dom tão maravilhoso. Mas te pedimos que nos ajude a crer, a entender melhor a fé e a conceber ela dentro do nosso coração. Vamos encerrando essa live, esperando de todo o coração que o teu Espírito tenha se alegrado com o nosso louvor. E que nós não tenhamos de maneira nenhuma, Senhor, te ofendido, nem entristecido, Senhor. Nos ajuda. E juntos da tua igreja, oramos a oração universal que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a sua palavra dentro dos nossos corações.